Como é que é pra tu saber que que assim, uma hora não vai ter mais humanidade que se foda? Cara, pra mim isso aí é o de mesmo. Pra mim o mais triste, cara. Ah, Vou falar um negócio agora triste pra caramba, ah, cara. Pode pôr a musiquinha aí da tristeza. tá. Daqui uns 120 anos, que não é nada, cara. É. Ninguém vai lembrar nem que a gente vai estar pessoas usando essa casa aqui, cara, Isso é verdade. que vão falar assim, pô, cara, quem usava ali, pô, ali era a galera do Flow, era o Igor e Se tal. lembrar Se também, né? lembrar, mas Se... 120, cara, 120 anos não é nada. É. Então, isso aqui é triste, cara. Daqui 120 anos, não vai ter ninguém que tá aqui na Terra hoje vai estar aqui. Ó que doideira. Não é triste isso aí? É triste pra Caralho, caramba, Sérgio. cara. Isso é triste Que demais, cara. maldade, cara. Isso é Que 120 anos vai ser toda uma outra população que vai estar na Terra, cara. Nós não vamos estar aqui, entendeu? A não ser que a medicina evolua a ponto da gente conseguir aí sobreviver 200 anos, mas hoje, eu ainda tô chutando alto, né? Porque a média aí você joga nos 100 anos. Mas vamos pôr 120, um que é pra chorinho não, aí. que é pra não ter erro. É. 120 não tem erro. Daqui Né? 120, cara, ninguém, essas 7 bilhões, nem a criança, o bebê que nasceu agora, ele vai estar morto daqui 120 anos. Então não vai ter ninguém aqui. Isso é triste pra caramba, cara. Isso me deixa mais triste do que os 5 bilhões. 5 É. bilhões eu nem ligo. Isso é bem triste porque, putz, tem tanta coisa acontecendo que eu queria ver, né? O que vai Então, rolar. e 120 anos não é nada, cara. 120 anos não é absolutamente nada. Verdade. 120 anos atrás era 1905. Era o Einstein escrevendo a equação da relatividade, cara. Olha aí. O que é 120 anos? Não é nada. É triste pra caramba isso aí, galera. Desculpa aí ter estragado a segunda-feira de vocês. Tá. Cadê? O Rafael Brum. É isso? Não. O Farlon Costa mandou aqui, ó. Fala, Sergião e Igor. Muito bom o papo. Sergião, dado que o universo está em expansão, estamos sempre observando o início do universo? Não tem nada de interessante no fim do universo? Caralho, que viagem. Boa. A gente tá não é que a gente tá observando o início, né? A gente tenta observar o mais longe possível para chegar no início do universo. Para frente a gente não tem como, né, cara? Nesse universo que a gente vive não tem como. E a gente nem sabe qual vai ser o fim do universo. Isso é uma discussão que existe. Existem 4 fins possíveis. É o Big Freeze. O universo vai se expandir. À medida que ele está expandindo, ele está se esfriando. Vai chegar uma hora que ele vai esfriar tanto que ele vai congelar. É o grande congelamento, né? Big Freeze. Tem o Big Rip. E nesse caso aí, todas as estrelas apagaram, tudo deu merda geral. Tudo apaga, tudo para, acabou. Parou o universo. Entendeu? Tem uma que é o Big Rip. Big Rip é o grande, sei lá, arrebentamento, se é que pode traduzir assim. O universo está expandindo, ele vai continuar se expandindo de maneira que vai chegar um ponto que até o último átomo vai se romper. Esse é o Big Rip, entendeu? Tem o Big Crunch, que é o contrário do Big Bang. O universo vai se expandir e vai chegar um tempo que ele vai começar a encolher e vai voltar. Tudo isso a gente fica imaginando, né? Cara, nem é imaginando, não. O pessoal resolve equações e dependendo de algumas variáveis que eles mexem, ou é Big Rip, ou é Big Freeze, ou é Big Crunch, ou é o Big Bounce. E o Big Bounce é muito legal, que o universo nunca teve início e nunca vai ter fim. Então o universo ele tá sempre, expande até um ponto, depois encolhe até outro, expande de novo, entendeu? Como se fosse o grande reboteamento do universo. Então é igual uma bola de basquete, né? Ela pica tal e ela nunca para. Ela tá sempre quicando. Seria o universo, entendeu? Então ele expande, volta, expande de novo, volta, expande de novo. Então o que a gente chama de Big Bang é só um desses momentos aí. Seria um desses momentos. Ou nessa teoria, né, do Big Bounce. É porque tem as 4. Então, mas é isso. Então a gente não sabe qual é o destino. Agora. A que faz mais sentido. Vai, eu não sou físico, não sou nada disso, não fiz conta de porra nenhuma, não sei o A que. que faz mais sentido é o Big Freeze. É, a que faz mais sentido é o Big Freeze. Porque a temperatura vem diminuindo e ele pode congelar e tal, não sei o que, entendeu? E aí é. Mas aí tem um negócio muito legal. Isso na física. Tá. Na filosofia. Agora vamos mudar, hein? Tá. Existe um negócio chamado universo em bloco. Tá. Que é aonde aquele filme ganhador do Oscar lá, tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, ou todo lugar. Uma coisa assim, é que o filme coreano, né? Que ganhou o Oscar e tal, aquele filme é baseado nesta teoria filosófica do universo. Para essa teoria, o universo ele é um bloco, como se fosse um bloco mesmo, um paralelepípedo, entendeu? E já está tudo ali dentro. Já está tudo dentro do universo. O presente, o passado e o futuro. Quer ver só? O que você vai fazer amanhã?
Amanhã eu tô lá em Porto Alegre, cara. Então, você vai acordar, você vai tomar seu café, vai fazer os stories ali mostrando pra gente o ovinho lá, vai pro aeroporto, vai pegar o avião, vai pra Porto Alegre, não é isso? Como que você sabe, cara? Você tá sabendo do seu futuro. Mas isso é tudo uma ilusão também, né? Pode dar tudo errado. Exatamente. Pode não ter voo, pode só perder a hora, pode acontecer uma porrada de coisa. E aí, como que os filósofos explicam? Porque sim, o que acontece é o seguinte, a minha vida, a sua vida, ela tá dentro de um bloco. Então, esse momento aqui, que a gente considera um momento especial e tal, todo mundo considera o presente como se fosse um momento especial, que é o momento que você tá vivendo. Ele não tem nada de especial. O ontem tá lá. O amanhã tá lá também, tanto que você falou exatamente o que você vai fazer amanhã, entendeu? Mas pode ser que o voo atrase. Aí como que o filósofo explica isso? Não pode. Por isso que é um ponto, mas ele tem várias realidades acontecendo aqui, entendeu? Então vamos supor que entre hoje, que é esse momento aqui, e amanhã, cai um temporal em São Paulo e alaga o aeroporto. Então você não tá mais nessa realidade de agora. Você tá numa realidade que tá aqui em cima. Essa realidade aqui de cima, ela desenhou um outro futuro. Ou seja, agora você não vai mais viajar. Mas se você não viajar amanhã, você sabe o que vai acontecer com você? Provavelmente, você vai ficar em casa, você, sei lá, vai levar sua filha na escola, quando der tal hora, você vai vir aqui no Flow. Como que você sabe? É o futuro, cara. Então, os filósofos defendem o universo em bloco, é uma loucura muito grande. Mas quando você pensa, cara, faz todo sentido, entendeu? Como que você tem agenda? Você não tem agenda? Pô, dia tal eu tenho reunião com o fulano de tal, dia tal eu tenho que estar em tal lugar. Ué, como assim, cara? Se isso aí não existe, isso aí é o seu futuro. Mas tá ali. Então você, pros filósofos, tá, galera? Galera aí da física não precisa me xingar, não. Pros filósofos, o seu presente, o seu passado tá lá. Você viveu ontem. O seu presente está vivendo aqui. E o seu futuro, ele já tá definido, cara. Entendeu? Mas aconteceu tal coisa. Não tem problema. É porque aí você mudou essa realidade daqui. Que essa sua realidade depende de tudo isso aqui, de mais um monte de coisa. Sim. Entendeu? Aí vamos supor, aconteceu a greve greve na escola. Sua filha não vai para a escola. Você não vai levar sua filha na escola. Então já não é mais essa realidade, é outra. E desse ponto aqui, já se desenha um monte de coisa. A partir dessa mudança, vai se desenhando um monte de coisa. Aí talvez você tenha que trazer sua filha aqui pro Flow também, e tal, não sei o quê. E aí, tá emendado com a vida dela. A vida dela também mudou. Então, cara, é uma análise filosófica do universo que é muito interessante. É filosofia, tá, galera? Não tem física, não tem nada envolvido. Tanto que existe uma briga gigantesca. Tem filósofo que vai em congresso de física para falar do universo em bloco e dá uma treta gigantesca, cara. Gigantesca. Entendi. Bom, tá. É porque tem uns caras falando de conta e outro cara falando de como ele imagina que é, né? Como imagina, mas vamos lá, cara. Eu não concordo, não, tá? O pessoal acha que eu concordo com o universo em bloco, eu não concordo, não. Mas, cara, faz muito sentido, cara. Porra. Faz muito sentido. O seu dia amanhã tá desenhado, eu sei, cara. Amanhã eu vou ter que acordar às 6 da manhã, levar meus filhos na escola, voltar, depois eu almoço, depois eu não sei o quê, pá. Como assim, cara? Isso é o futuro. Mas tá desenhado já. E aí pode acontecer uma variação, vai variar algumas coisas. Pode acontecer outras, varia outras coisas. Olha que doideira. Quando você para pra pensar, dá uma bugada, não dá? E a gente é meio obcecado com esse bagulho de saber o que vai acontecer no futuro, né? Ou quais são as possibilidades de uma ação que eu vou tomar agora. O que pode acontecer se eu... Mas, por exemplo, hoje na sua vida, você conseguiria viver sem planejar o seu futuro? Não dá. Não dá. Então. Verdade. Por isso que tem aqui, tem a agenda do Flow. Tá lá a agenda do Flow. Vai vir o Ronald, vai vir o Patrick Maia. Eu vi lá, a agenda tá legal pra caramba. Vai vir essa... Como tem agenda, cara? Isso é o futuro. Você tá prevendo o futuro, entendeu? Dá uma bugada na cabeça da gente. Então, assista um filme lá. Tudo ao mesmo tempo, ao mesmo lugar, sei lá como que chama. Filme coreano. Ele buga, cara. Nem precisa de numerologia nem nada, né? A gente consegue só botar na agenda aí e saber como é que vai ser. Exatamente. Exatamente. Ó. Vou contar o caso, hein? Para acabar aí a sexta-feira de vocês vão ficar arrepiados. Então, eu entrevistava a galera, entendeu? Fulano, vou lá entrevistar, não sei o quê, cara. Aí um dia entrou em contato comigo um senhor, que ele dirigia um caminhão no interior de Minas, um caminhão de uma transportadora, e numa dessas estradas, um dia, isso ele contando, né? Ele teve um avistamento, a nave e tal, não sei o quê. E aí, quando ele teve esse avistamento, os seres, ele teve contato com os seres e tal,
Os seres falaram assim, ó, daqui X anos, X dias, você vai estar passando por aqui e nós vamos se encontrar de novo. O cara esqueceu tudo isso, ele esqueceu esse negócio. No dia exato que foi falado, ele estava passando no mesmo lugar e pá, contato de novo, cara. E isso foi 3, 4 vezes. Ele era um cara super simples, super simples. Então, aquele negócio do cara querer ficar famoso, ele não tinha esse negócio de querer ficar famoso, porque ele não foi procurar ninguém, entendeu? Ele era super simples, ele não tinha muita instrução, entendeu? Tinha parado de estudar, tipo, lá na 4ª série, uma coisa assim, sabe? Para poder trabalhar e tal. E ele desenhava mal pra caramba, porque aí eu fui na casa desse cara, comecei a conversar com ele e tal, fazendo uma entrevista mesmo de ufologia com o cara. E ele começando a contar e tal. Aí, lá pela cidade, eu falava, cara, desenha aqui pra mim uma casa. Ele desenhava mal pra caramba. Mal pra caramba. E aí, de repente, ele falava, me dá um papel aqui, cara. E começava a desenhar a nave. Com muito detalhe. Um negócio foda, que você não via, era um negócio artístico mesmo. Aí conversava, pô, me dá o papel aqui de novo. E desenhava um ser assim, ó, perfeito, cara. Perfeito. E foi nessa, cara. E foi falando que ele avistava, que não sei o quê. Que ele falava várias vezes, não é mentira, cara. Eu tenho até medo, às vezes eu não consigo dormir por conta disso e tal, não sei o quê. Aí, de repente, cara, esse cara fala assim pra mim, isso eu tava na casa dele, era umas 11 horas da noite. Ele chega pra mim e fala assim, agora nós temos que parar, agora. Já falei tudo, não posso falar mais nada. Eu falei, não, mas por quê? Não, eles estão aqui. O cara falou desse jeito. Cara, eu fico arrepiado até hoje, cara. Isso faz muitos anos. Eles estão aqui, eles estão me controlando e eles pediram para eu parar agora, para não dar mais detalhe para você. Olha que doideira, cara. Esse cara aí depois, senhor aí depois faleceu, morreu lá, causa natural mesmo, cara. E é a única história, cara, que eu ouvi, que eu tenho alguma coisa nisso aí, cara, entendeu? Porque ele era um cara muito simples, entendeu? E ele falava de coisas assim que não era da cultura dele, culturalmente, entendeu? Ele tava muito deslocado das coisas. E ele falava numa boa. É um negócio foda, cara. Mas você adequaria algo como esquizofrenia? Ah, então. Porque aí eu não sou, né? Dessa aí eu não sei, né? Mas já me falaram, por exemplo, que assim... o negócio do desenho. Pode ser o contrário, cara. Ele desenhava bem pra caramba. Mas pra te ludibriar, ele desenhou mal e depois desenhou bem, que era o que ele manjava. Entendeu? Então, já falaram isso aí do cara poder ser esquizofrênico e tudo. Mas, por exemplo, ele nessa transportadora era uma empresa, não era empresa dele, era uma empresa. Ele fazia exames periódicos, tudo. Ele nunca teve problema, entendeu? De nada. Nunca foi identificado nenhum problema. Ele fazia exame psicotécnico para poder dirigir o caminhão, né? Então ele tinha que ter tudo isso em dia, tudo certinho. E ele tinha tudo em dia, tudo certo, cara. Só que isso aí é um negócio, cara. É um negócio. É um negócio. A única coisa, a única, cara, de tudo que eu já vi e tal, é esse cara aí. Que eu não sei. Pode ser que tenha um problema, pode ser, já me falaram esquizofrenia, já me falaram negócio de múltipla personalidade, ou dupla personalidade. Bipolaridade, essas coisas aí todas. Tem níveis também, né? Tem níveis, exatamente. Mais. Mas que é um negócio, cara, que até ele falava, cara, eu não consigo dormir e tal. Eu te procurei porque eu vi que você faz esse negócio aí. Então, é um negócio foda aí, cara. Sei lá. Vai saber. Nunca vamos saber, porque ele, infelizmente, morreu. E eu acho que eu tenho essa gravação até hoje, em fita cassete. Na minha casa. Um dia eu vou recuperar isso aí. Opa, disponibiliza. Vou disponibilizar aí pra gente. Que eu tenho várias gravações, viu? Mas as outras era fácil de ver que tava... As outras eram fáceis. Não, mas mesmo assim é interessante. Eu acho que essa pegada... Porque assim, não sei se aconteceu de você assim, você falar com umas pessoas que dizem que foram abduzidas e não parece que ela tá com o objetivo de te enganar, mas parece que ela realmente acredita naquilo. Exatamente. Eu acho que isso tem uma importância muito bom pra psicologia, assim. Sim. Esses estudos de caso. Ele podia ter algum distúrbio psicológico, tudo isso aí. Exatamente. Pode ser alguma coisa desse tipo mesmo. É isso mesmo. Temos mais uma aqui do Jonatas. Bora. Jonatas. Fala, Sérgio. Fala, pessoal do Flow. Eu queria perguntar um pouco, Sérgio, sobre como anda o consenso sobre algumas teorias relacionadas ao início do universo, por exemplo, o Big Bang, e uma que eu vi sobre o universo eterno, um livro do Big Bang ao universo
eterno, do Mário Novelo. Eu queria saber como anda o consenso, porque tem várias teorias de tipo, o universo está sempre se expandindo, ou ele está se retraindo, e já teve vários Big Bangs, ou não, a gente só teve um Big Bang, e estamos aí até agora. Então acho que dá uma conversa interessante aí. E também sobre como o tempo, né, o presente e o futuro meio que estão andando juntos ali. O livro fala muito sobre isso também. E basicamente eu comprei esse livro lá para 2017, que foi quando eu comecei a acompanhar você também. Mas é isso, feliz vendo essa união aí, Sérgio e Flow Games, muito da hora. Boa. Valeu. Cara, só que você começou falando um negócio que não existe, que é o consenso. Não tem. O início do universo é um negócio muito complicado, tá? Então a gente estuda, na verdade, são evidências. Se você pegar, vamos lá, radiação cósmica de fundo, que é uma radiação que permeia o universo. Se você estudar as galáxias e ver que elas estão se afastando de nós e tal, e você vai pegando várias e várias evidências, tudo leva a gente crer que pode ter acontecido um determinado momento em que estava tudo num ponto só e isso começou a se expandir, que é o que a gente chama de Big Bang. Foi isso que aconteceu? A gente não sabe. As evidências levam a isso. Só que a teoria do Big Bang ela foi remendada por algumas coisas para poder funcionar, que é matéria escura e energia escura. Que a gente não sabe o que são. A gente não sabe nem se existe isso. Mas foram colocadas ali para a teoria do Big Bang existir da maneira como ela existe. Existem várias outras ideias de como o universo nasceu. Pode ser que ele nunca nasceu e ele nunca morreu. É um universo bouncy universe que chama. O universo fica... Ele expande, depois ele contrai. Antes dele morrer, ele expande de novo. E aí vai. Tem a teoria que a gente vive dentro de um buraco negro. Ô, louco. Que o universo todo é um buraco negro. Pode ser. Porque a gente nunca consegue chegar na borda, que é a mesma coisa que acontece no buraco negro. E que tudo começou como singularidade, que é o que tem no centro do buraco negro. Então... Mas e aí o buraco negro que a gente encontra aqui é o buraco negro dentro do buraco negro. Isso aí. Tem a teoria do Big Bang, tem a do Bouncy Universe, tem a teoria de que o universo sempre existiu, que nunca teve nem início, nem não vai ter fim, nem nada. Tem a teoria que a gente vive numa simulação. Sim, essa forte teoria. Isso aí é uma fortíssima teoria, cara. Né? Por incrível que pareça. Tem um documento com dados que comprovam que a chance de a gente não ser uma simulação é menor. É tipo, muito pequena. Na verdade, é uma coisa mais filosófica, mas o cara criou um trilema. Um trilema é um negócio baseado em 3 leis. E que se você coloca... Porque tem o dilema, né? Dilema é quando são duas coisas. Ele criou um trilema. Que é o trilema da simulação. Então, e é exatamente isso. A chance é maior da gente estar numa simulação do que não estar. Olha que doideira. Então, e aí tem várias... É muito maior, né? Muito. E cada pessoa aqui, na verdade, ela pode criar uma teoria para o início do universo. A gente não sabe. É muito difícil estudar isso. Por isso que a gente lança o James Webb, Hubble... para tentar chegar o mais próximo possível do que aconteceu. E se o início do universo é complicado, o fim é pior ainda. Existem várias ideias. O universo pode sair expandindo para sempre, é uma ideia. Ele pode chegar num ponto que ele congela, porque a energia vai acabar, ele vai congelar. A gente chama de Big Freeze. Então é o Big Bang com o Big Freeze. Tem o Big Bang com o Big Crunch, que ele vai expandir, vai acabar e ele vai começar a voltar. E tem o Big Rip, que vai começar a expandir tanto, que tudo vai começar a se arrebentar. As galáxias vão se arrebentar, os planetas vão se arrebentar, e vai tudo. Então é o Big Bang com o Big Rip, o Big Bang com o Big Freeze, o Big Bang com o Big Crunch. Aí são essas ideias aí que tem. Doideira, cara. Quem estuda isso é a galera da cosmologia, e é doideira mesmo, cara. Porque os caras ficam só viajando. Cara, é só viajando. Cara, e assim, te perguntar, porque é um negócio que já vi há um tempo e até hoje não entendo direito o que é antimatéria, afinal? Que no Star Trek era o combustível das naves deles, né? Mas a gente conseguiu fazer antimatéria já, né? Não. Não conseguimos fazer ainda? Lá no... Como é que é o nome daquele... Dos caras lá da Suíça? Não, no CERN não. Aí é o filme lá que mostra, né? O... Como que chama lá? O Anjos e Demônios. Anjos e Demônios, eles falam isso. Eles... porque... Mas eles estão tentando fazer. Nem estão tentando. O que a gente tenta é entender a antimatéria, cara. Porque o que acontece? Quando surge o universo,
surgiu matéria. Só que pelas como que eu vou explicar isso de uma maneira bem simples, cara, porque é um negócio bem complicado. Pelas interações ali, teria que ter surgido a mesma quantidade de matéria e a mesma quantidade de antimatéria, que é antielétron, Então surgiu um elétron, tem que ter um antielétron. Tem um próton, tem que ter um antipróton. Tá. E assim vai indo. Tinha que ter surgido isso. Só que a gente não encontra antimatéria. A gente só vê matéria. Então, cadê a antimatéria? Esse é um problema que a gente tem que resolver. Existem várias ideias para isso. Por exemplo, pode ser... Aí tem o problema da assimetria. Pode ser que uma pequena variação criou mais matéria do que antimatéria. E a gente vive num bolsão de matéria. Só que tem um outro canto do universo que, vamos supor, se a gente vivesse, a gente viveria num bolsão de antimatéria. Então a antimatéria existe, só que ela está muito longe para a gente detectar. E aí começa. É que quando criaram o CERN, que é o acelerador de partículas lá gigantesco, né? O LHC, começaram a surgir várias teorias da conspiração. A primeira é que ele ia começar a colidir partículas elementares e ele poderia criar um buraco negro. Ah, eu lembro disso. E o buraco negro poderia sugar a própria Terra. Aí o pessoal, não, cara, não vai criar buraco negro, nada disso. E uma outra teoria foi que ele poderia gerar antimatéria. Qual que é o problema? Se ele gera a antimatéria, a matéria e a antimatéria, elas se aniquilam. Tô causando a explosão? Ia sumir tudo. Que é o que o Anjos e Demônios faz. Por isso que a antimatéria tem que ficar naquele negocinho. O magnetismo lá pra não encostar em nada. Porque se ela sair, ela começa a interagir e começa a se aniquilar. Então o mundo todo ia acabar. Caramba. Porque ia ter a aniquilação. Mas essas coisas poderiam acontecer? Porque, por exemplo... Não pode. Ah, não tá. pode. É que criaram essas teorias da conspiração em cima do LHC, porque, cara, nós estamos construindo aqui, é o maior colisor muito de avançado, partícula, é um negócio muito avançado, e ele fica desligado um tempo. Aí eu falo, tá vendo? Por isso que os caras desligam. Porque se ficar ligado o tempo... Mas não é por isso, é que eles desligam para atualizar. Ah, mas se ficar ligado o tempo todo, ele vai começar a gerar essas coisas. Cara, então... olha só, os caras, porque a galera lá do CERN, lá desse instituto, tem os gênios todos, tem uma concentração de gênio lá absurda. A web, www, nasceu lá. Sim, isso conta na história lá também. Mas então, a gente tá perguntando aqui se alguém respondeu o Alien. Irmão, os caras mais gênios do mundo estão lá. Eles criam um bagulho que eles mesmos chegam à conclusão de que pode ser que venha um buraco negro destruir o planeta, pode ser que venha uma antimatéria explodir todo mundo, mas vamos continuar fazendo aqui, por que não? Né? Não, é que por que não? Eu perguntei se poderia Tem que saber acontecer. se vai funcionar, pô. Então, Imagina. eu perguntei se poderia acontecer, porque a gente viu no Oppenheimer que em determinado momento, ali eles se reuniram e falaram, ó, isso aqui pode causar o fim do mundo. Não. Aí era o seguinte, cara. Aí o general, aquele general lá, porque o negócio é o seguinte, né? A bomba atômica, né? Quando eles descobriram que era possível fazer a fissão nuclear, tudo, quem ficou muito preocupado com a história foi o Einstein. O Einstein ficou muito preocupado com isso. Porque é o seguinte, cara, você pega o átomo, a gente tem urânio aqui, muito urânio, cara, a gente pega isso, começa a quebrar esse negócio, aí vai gerar uma energia gigantesca. O general lá, o Lourdes, né? Como que eu esqueci o nome dele? Eu não lembro. Quem o Matt Damon faz ele? Que é o Matt Damon. Exatamente. O Matt Damon Damon aí, de ó. novo. Matt Damon Ele tá de sempre novo. tá. Graças a Deus. Esse Eu gosto general, dele. Ele é incrível. ficou preocupado. Ele falou, caramba, quer dizer que se a gente jogar aí essa bomba aí, quando a radiação dela sair, ela pode destruir toda a atmosfera Ela da Terra. podia queimar a atmosfera, Queimar a né? atmosfera da Terra. Numa Não reação pode. em cadeia. Exatamente, mas não pode. Por quê? Porque na hora que a bomba explode, uma hora a reação vai parar. Entendeu? Porque ela não tem material radioativo aqui para continuar a reação em cadeia. Então ela para. Que é isso até que o cara explica lá para ele. Não, cara, Ele você fala não pode... que tem 1% de Não, chance. não é que ele fala que é 1%, não. Ele fala assim, quase. Aí o cara fala assim, não tá bom essa resposta? Não, eu não queria. Eu queria que fosse nula a chance. Entendeu? Mas não teria esse risco, não. Mas os caras estavam lidando, mais ou menos a história do LHC. Eles estavam lidando com algo que eles não conheciam, Sim. cara, entendeu? Sim, total. Eles estavam lidando Eu tenho com algo que eles não outra conheciam. pergunta que você falou do James Webb e tal. Uma das intenções deles é ver o nascimento do universo, né? Não. Não? Ver o nascimento do universo, cara, a muito gente difícil. não vai conseguir ver nunca. Porque o universo começou... Vamos pegar a teoria do Big Bang, que é a mais aceita, né? Ele falou de consenso, por isso que não tem consenso, cara.
Mas quando você, desculpa, só pra você continuar, quando você fala mais aceita, já define o que é essa discussão. Ela só é a mais aceita. É, exatamente, só é a mais aceita. Quando o universo começa ali com o Big Bang, tem um período que o universo ficou apagado. A gente chama Era das Trevas. Caramba, velho. Era das Trevas. Aí depois desse período, começou a ter o que a gente chama de Era da Reionização, que é quando os átomos começaram a se juntar de novo e começaram a ter as primeiras estrelas. Entendi. O James Webb, a gente tá querendo chegar no final da Era da Reionização. Entendi. Só que aí vai ter a Era das Trevas. Aqui não tinha luz, não tinha nada. Então nós não vamos conseguir ver. Então o início mesmo a gente não consegue ver. Mas o que ele está querendo descobrir é como que as primeiras estrelas, primeiras galáxias formaram. Já me perdi já. E aí o Cross... Peraí, olha ele tá que querendo ver doido. o passado? Então, Passado. é isso, é A o que gente o vê o Cross passado. falou. Não é possível, a gente tá vendo o passado. Porque a luz viaja numa velocidade e quando ela chega aqui, a gente captou uma imagem muito do passado. Muito do passado. Porque ela veio de Tava tão aqui, longe. Ó, Alpha Centauri que a gente aqui. falou? Talvez sim, Alpha Centauri, 4 anos-luz. Quando você olha para Alpha Centauri, você não tá vendo ela Ele não agora. tava, ele foi no banheiro que a gente 4 anos atrás. Você A luz saiu de lá, demorou 4 anos pra chegar. falou. Porque é a velocidade dela, da luz. Por isso Isso é muito louco, cara. O Sol tá 8 minutos luz. Se o Sol apagar agora, a gente só vai saber daqui a 8 minutos. E o James Webb Doido, velho. O James Webb, ele já viu galáxias a 13,3 bilhões. Não é possível Deus. isso, cara. E já viu? Aquelas fotos que ele tirou. Aquela lá, a mais antiga hoje, o recorde hoje de distância que a gente fala, o universo, na conta que a gente faz, ele tem 13,77 bilhões de anos. O James Webb chegou em 13,3. Nossa senhora, a Terra 400 nem existia milhões de nessa anos. época também, né? Quê? A Terra nem existia Não, nessa... não existia nem a Via Láctea ainda. A Nossa. Terra tem 4,5 bi. 4,5 mil. A Terra é novinha. Não, e o ser humano, quanto que tem? Cara, o ser humano tem o quê? 100 mil, 200 mil? Aí depende do que você pega a aí. gente O tá ser humano é falando menos que ainda. 200 mil anos, ser humano. E o universo quanto? 14? 13, 14 para arredondar. 14 bi. Mas é louco, Sérgio, porque... Que bizarro, né? Isso é um bagulho muito... Pô, é crise existencial. Esse querido existencial. Total, por quê? Porque, ó, ao mesmo tempo que eu tenho a sensação que eu não sou nada, o ser humano, não falou o ser humano, eu tenho a sensação que a gente é muito importante, porque você mesmo diz que pra gente acontecer desencadeia várias Exatamente. paradas e é muito incomum isso acontecer. Então, ao mesmo tempo que a gente não significa nada, uma extinção humana é uma catástrofe, porque a gente é muita coisa. É muita coisa. Por isso que o Elon Musk quer tirar a quero gente do assistir planeta. um Two and a Half Man agora. Não dá pra ver caso do Bill, Não dá. Eu vou ver É com o isso mesmo, Unity, cara. entendeu? cara. Vou dar uma... E o mais legal é você ter a imagem, cara. A gente tem a imagem da Isso é galáxiazinha loucura. lá, cara, 13,3. Hã? A Isso é imagem loucura, dela, é cara. Tá a loucura. imagem lá. Eu usei como meu wallpaper por muito tempo, aquela imagem que eles divulgaram a primeira. É muito lindo também. Você vê como é há tanto tempo atrás, como é aquela parte do universo. É doideira, cara. É inacreditável.